lugares altos diante do trono. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele me faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti.
Aleluia! Bom dia, irmãos, bom dia, amada igreja, sejam bem-vindos a mais um culto online. Que o Senhor de fato venha e tome o seu lugar nessa nossa celebração. Um dia abençoado para cada irmão, que tenhamos um culto onde a presença do Senhor continue falando aos nossos corações, não é isso? Creio que Deus já está falando ao meu coração, ao teu coração, está nos convidando a nessa manhã colocarmos as nossas vidas diante do seu altar e buscarmos, né, conforme nós acabamos de cantar, não é isso? Avançar para um novo nível de relacionamento com o nosso Deus. Que Deus nos motive a buscar a sua face nessa manhã de forma poderosa. Muita saudade dos queridos, né? Mas mesmo em tempos de quarentena, Deus tem operado em nossas vidas e tem nos sustentado aí ao longo desses 100 e poucos dias de isolamento. Mas cremos que em breve nós estaremos, né, nos encontrando para a honra e glória do Senhor. Quero te convidar a estar com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã, não é isso? Nós já começamos o culto de uma forma muito especial, ouvindo, né, o nível de relacionamento que Deus quer para cada um de nós, que é de fato buscar a sua face e como se nós tivéssemos asas para ir ao encontro do Senhor, né? E que o Senhor possa estar então nos abençoando e nos fortalecendo ao longo dessa manhã. Quero te convidar a orar, nós vamos orar então, dando continuidade a esse nosso culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo a Ele as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Aqueles que nos visitam, mais uma vez, nós agradecemos a sua presença, aos nossos membros da PIBP, o nosso abraço, e creia naquilo que nós temos falado aqui desde o início desse tempo que nós estamos vivendo, né? A Trindade não está de quarentena, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está presente, atuando, falando aos corações, e eu creio que mais uma vez nessa manhã Ele quer trazer lições valiosas a cada um de nós. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai, colocando as nossas vidas, as nossas famílias, a continuidade desta celebração, tudo aquilo que nós estaremos fazendo aqui nessa manhã, que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus, porque o culto é para Ele, não é isso? Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e ao mesmo tempo que nós oferecemos esse culto a Ele, Ele também vem ao nosso encontro, falar aos nossos corações em cada momento dessa celebração, para direcionar as nossas vidas, para recarregar as nossas baterias espirituais. É aquilo que eu peço ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai, vamos orar e vamos entregar essa celebração diante do altar do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Ainda não estamos reunidos fisicamente no mesmo lugar, mas nós estamos interligados uns com os outros, emocionalmente e espiritualmente também. E entendemos e cremos e confiamos de que o Senhor também está presente em nossas vidas, de que o Senhor está presente nesse momento em cada casa, Pai, que nos ouve, em cada lar que se abre para adorar ao Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma obra especial a fazer na vida de cada um de nós, mais uma vez nessa manhã. Como nós acabamos de cantar, ó Deus, que o Senhor possa nos dar asas espirituais para avançar, ó Deus, na Tua direção. Asas espirituais, ó Deus, para querer crescer e subir, ó Deus, de nível em relação ao nosso relacionamento contigo, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos os lugares mais altos, ó Deus, na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a nessa manhã ouvir a Tua voz, Pai querido. E se há ruídos em nossa mente, em nosso coração, que o Teu Santo Espírito nesse momento possa acalmar as nossas vidas, para que nós possamos aguçar os nossos sentidos espirituais e deixar, ó Deus, estarmos, melhor dizendo, ó Deus, atentos àquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, aquilo que o Senhor quer ministrar a cada vida nesta manhã. Leva-nos, ó Deus, então para um outro nível. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial. É a oração que fazemos a Ti no nome precioso e especial de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós estaremos lendo 2 versos da Palavra de Deus. Nós estamos em campanha de missões Rio, não é isso? E nós teremos nesse momento o nosso momento missionário, né?
que nós possamos continuar atentos à obra missionária, aquilo que Deus tem nos convidado a fazer. Estamos em tempo de quarentena, mas a obra missionária continua. E a obra do Senhor na vida, né, das pessoas continua também carecendo do nosso apoio, da nossa oração, da nossa contribuição. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, o textuário da nossa campanha de Missões Rio. Lucas 4, 18 e 19, que diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e dar recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Percebemos então que Jesus, quando prega ali seu primeiro sermão, falamos sobre isso aqui na abertura da campanha, na sua cidade, a cidade de Nazaré, fala um pouco da sua obra, do seu ministério e da obra e do ministério da igreja. E ele pontua ali pelo menos cinco necessidades que a igreja precisa, 5 compromissos, melhor dizendo, que a igreja precisa ter na propagação do evangelho do reino de Deus. Pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, dar recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e pregar o ano da graça do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor nos convoca e nos convida a fazer quando nós nos envolvemos com a obra missionária. E nesse momento nós vamos assistir um vídeo da Trupe Sorrisão da Vida. Você vai ver o que é isso, né? Trupe Sorrisão da Vida. É um projeto de capelania hospitalar, né? Muito especial, que nos motiva a continuar orando, contribuindo e avançando na obra missionária. Vamos assistir esse depoimento, vamos assistir essa palavra muito importante a respeito do trabalho da capelania hospitalar que é feita através da Trupe Sorrisão da Vida. Vamos assistir, quero te convidar a estar atento a tudo aquilo que nós estaremos ouvindo nessa hora. Olá, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o pastor Laerte Lafayette e eu faço parte da capelania do Hospital Federal do Andaraí, que fica no bairro do mesmo nome, aqui no Rio de Janeiro. Sou pastor já há mais de 25 anos, tive o privilégio de pastorear em São Paulo, no litoral paulista, em Curitiba e por diversos anos aqui no Rio de Janeiro. E ao longo desses 25 anos, né, desse jubileu de prata, tive a oportunidade também de trabalhar em diversos projetos, tradução da Bíblia, evangelismo com cruzadas internacionais, mas eu nunca tinha trabalhado com capelania de uma maneira efetiva. Ao longo do ministério, o que a gente vai fazendo? Nós vamos aí visitando pessoas, visitando as nossas ovelhas e trabalhando, mas eu nunca tinha tido, eu diria, um trabalho focado em capelania hospitalar. Já fiz, inclusive, capelania prisional durante quase um ano num presídio em Niterói. O que aconteceu que me despertou esse chamado para a capelania hospitalar? Fui visitar uma ovelha minha, a nossa igreja fica aqui na Tijuca, e para você que não é do Rio, vou dar aí um panorama geográfico para você. Entre o bairro da Tijuca, onde fica a igreja, e o bairro do Grajaú, que é onde eu moro, fica o bairro do Andaraí, onde está o Hospital Federal do Andaraí. E aí então essa minha ovelha, ela me liga dizendo que havia sofrido um acidente de moto, estava internada ali no Hospital do Andaraí. Imediatamente falei para ela, olha, até que horas é a visita? Ela falou, até às 17 horas. Eu falei, eu vou aí te visitar. Chegando lá no Hospital do Andaraí, fui muito bem recebido na portaria, apresentei minha credencial de pastor, disse que ia visitar uma pessoa, e então a atendente me disse assim, olha, se o senhor é pastor, por que o senhor não faz a visita através do nosso serviço de capelania? A sala da capelania fica em tal lugar, e me indicou, me encaminhou para que eu fosse até lá. E eu fui recebido pela querida missionária Sandra Marques, que faz um trabalho maravilhoso ali no Andaraí, e ela me acompanhou na visita, conversou comigo,
foi muito solícita, e quando eu estava me despedindo dela, já indo embora, depois de orarmos ali, de ministrarmos cura, paz sobre a minha ovelha, o paciente ali do hospital, a missionária Sandra me convidou para um culto que acontece regularmente, todas as segundas-feiras, às 11 da manhã no Hospital do Andaraí. Confesso para você que eu disse sim para retribuir aquilo que era a cortesia e a hospitalidade com a qual ela tinha me recebido. E na segunda-feira seguinte, isso foi numa sexta, na segunda seguinte, minha ovelha já tinha tido alta e eu estava lá às 11 da manhã para assistir o culto, e de lá para cá já vai fazer mais de um ano, já tem mais de um ano isso, 1 ano e meio, quase 2 anos, que nós estamos ali trabalhando. Deus despertou em nós esse chamado para a capelania hospitalar. Fiz o curso, existe um curso que a missionária Sandra, ela ministra periodicamente, visando a formação do capelão hospitalar. Fiz ali o curso e hoje eu trabalho ali no Hospital do Andaraí todas as segundas-feiras. A minha rotina, ela é uma rotina, eu diria, privilegiada, não diria diferenciada. Por quê? Porque você está vendo aqui o pastor Laerte com o seu jaleco de voluntário do Hospital do Andaraí, mas você não sabe o tipo de capelania que eu faço. Eu faço uma capelania hospitalar voltada não apenas para a criança, também para o adulto, mas com muito bom humor. Uma capelania que eu diria que é temática. Por quê? Porque às segundas-feiras, quem visita os pacientes não é o pastor Laerte. Opa, deixa eu trocar aqui. Mas sim o doutor Pirata. Vou colocar aqui para você poder ver aqui a nossa indumentária. Esse aqui é o doutor Pirata, que ataca na capelania do Hospital do Andaraí toda segunda-feira. Vamos ajustar aqui melhor, pronto. E aí nós vamos de leito em leito, vamos na emergência, em todas as enfermarias em que somos solicitados. Começamos esse trabalho por uma iniciativa da missionária Sandra. O desejo da missionária Sandra era ter um trabalho que fosse específico do hospital, que houvesse uma continuidade, uma sequência. E aí eu vou mostrar para você, né, a trupe Sorrisão da Vida. Eu espero que dê para você visualizar aí, ó. Dá para ver aqui? Mais para cá um pouquinho. E eu digo para você que não é apenas um trabalho para crianças, porque nós conseguimos levar alegria e a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, através de um serviço bem-humorado. Assim, nós contagiamos funcionários, desde a moça que faz a limpeza, ao maqueiro, ao ascensorista, passando pelos médicos, psicólogos, assistentes sociais, até cada um dos pacientes onde nós temos acesso. Para mim, é um verdadeiro privilégio poder, a cada segunda-feira, estar ali, doando um pouquinho do meu tempo, doando um pouquinho daquilo que é a alegria que Deus colocou na minha vida. A grande dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos, do meu ponto de vista, com relação àquilo que é o desafio para a capelania, é nós entendermos o chamado de Deus e colocarmos isso como uma prioridade na nossa vida. Mateus 6,33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo, colocarmos o reino como prioridade. Não precisa muito para ser um voluntário, apenas o desejo da doação, doar um pouquinho do tempo da gente, da alegria, daquilo que Deus tem colocado em nós, essa poção das boas novas. Eu tenho sido o maior abençoado em todo o tempo. Não tenho que pague o sorriso de uma criança, a alegria de um paciente recebendo ali a visita do doutor Pirata. E eu quero fazer um convite para você que está aí me assistindo. Vem ser um voluntário conosco, participe conosco desse projeto maravilhoso, levando as boas novas do Evangelho. Se você acha que não pode
participar pessoalmente, presencialmente, nos apoie financeiramente. Seja voluntário em um projeto missionário no Rio de Janeiro ou nos ajude com aquilo que é a doação, a tua doação e a tua oferta. A cidade do Rio de Janeiro, ela clama. E quem responderá? Eu, Laerte Lafayette, responderei. Responda você também a esse chamado. Que Deus abençoe a tua vida. Amém, queridos. A cidade clama, quem responderá, não é isso? Pastor Laerte Lafayette, né? Deu esse testemunho tão interessante, tão bonito, e prova como nós podemos desenvolver estratégias, né, para abençoar vidas, para levar a obra missionária do Senhor adiante, não é isso? Nós podemos contribuir, né, nessa obra de 3 formas, temos falado aqui costumeiramente. Podemos contribuir orando, podemos contribuir enviando os nossos recursos e podemos contribuir se colocando à disposição de qualquer projeto missionário, não é isso? Além dos projetos de capelanias que existem, né? Os projetos da nossa igreja, por exemplo, você pode abraçar. Inclusive, eu quero te fazer um desafio nesse momento, né? A nossa área de evangelismo e ação social está organizando para a próxima terça-feira, é claro que com todo o cuidado necessário, né? Mas uma ação solidária junto a moradores de rua próximos ao nosso bairro, né? O que nós estamos precisando? Precisamos de meias, cobertores, material de higiene pessoal e quentinhas de isopor. Além, né, de aquecer com comidas e sopas, queremos também levar o amor de Cristo a essas pessoas. Então, se você quiser doar para esse trabalho, creio que será na próxima semana, né? Depois o Wendel confirma aí se é essa terça agora ou a outra terça que vem, né? Mas o fato é que nós precisamos aí das doações, da ajuda e do apoio daqueles que puderem, né, se voluntariar nesse momento, não é isso? Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas também próximas de nós, das pessoas que estão ali próximas à nossa igreja e no nosso bairro. Ajude-nos com a campanha de Missões Rio, orando, contribuindo e participando como voluntário. O nosso alvo financeiro é de apenas R$1.000. Eu creio que no nome de Jesus nós estaremos superando para a honra e glória do Senhor e para abençoar a vida dos missionários e voluntários que têm se envolvido com essa obra tão especial e maravilhosa como aquela que nós acabamos de ver, né? Que coisa fantástica ali do Doutor Pirata, levando alegria e usando as estratégias que Deus tem dado para abençoar vidas para a glória do Senhor. Eu quero orar agora então por Missões Rio, quero orar pelos missionários, pelos voluntários, por aqueles que têm se envolvido com essa obra tão especial e tão importante, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida da nossa direção executiva da Convenção Batista Carioca, de cada missionário voluntário e cada igreja envolvida nessa campanha. Vamos orar? Senhor, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos falando contigo mais uma vez, e nesse momento o nosso alvo de oração específico é a nossa campanha de Missões Rio, Pai querido. Não queremos orar apenas pela nossa campanha da Primeira Igreja Batista Parque Independência. Te pedimos que o Senhor nos ajude a continuar intercedendo, a continuar contribuindo financeiramente, que o nosso alvo de R$1.000 seja ultrapassado, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos também, ó Deus, no sentido de despertar em nós o desejo de nos colocarmos à disposição da Tua obra, como voluntários, ó Deus, que abençoam e são abençoados, ó Deus, fazendo a diferença onde quer que estejamos. Abençoe a nossa campanha. Abençoe, ó Deus, a junta de missões da Convenção Batista Carioca, Pai querido. Abençoe nosso pastor executivo, nosso pastor Newton, e todo o colegiado, ó Deus, de liderança das capelanias, da nossa área, ó Deus, de missões na cidade do Rio de Janeiro. Que o Senhor continue sustentando, abençoando, ó Deus, poderosamente cada um dos teus filhos. Em especial, quero colocar diante de ti, ó Deus, os nossos missionários. Continue sendo com cada um deles, Deus, sustentando as suas vidas, mantendo acesa a chama desse chamado, ó Deus, que certamente é algo especial vindo da tua parte. Também queremos colocar, ó Deus, diante de ti,
os voluntários, aqueles que têm se colocado à disposição, que às vezes nem são remunerados, mas que têm se envolvido com a tua obra. Em especial, quero colocar, ó Deus, a vida da nossa irmã Jacira, que tem feito um trabalho voluntário ali na capelania socioeducativa. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar orando, dando apoio, e que a tua serva continue sendo ali um exemplo, um instrumento, ó Deus, da tua graça na vida daqueles adolescentes e daqueles jovens. Muito obrigado por tudo, Pai amado, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos adorar ao Senhor nesse momento com cânticos de adoração. Quero te convidar a abrir os seus lábios e adorar ao Senhor. Vamos estar cantando duas canções. Nosso Deus é soberano. Lembra dessa? Essa é antiga, né? E Tu és soberano. Vamos adorar o Senhor com essas duas canções que falam a respeito da soberania de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Faça do local aonde você estiver um altar de adoração ao nosso Deus. E proclame, né, com toda a força que há no seu ser, que o nosso Deus é soberano, que Ele cuida de nós, né, que Ele nos sustenta, que Ele sabe aquilo que Ele faz. Nosso Deus é soberano e depois Tu és soberano. Vamos adorar então ao Senhor. Nosso Deus é soberano. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reinará antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reinará antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és soberano.
Espírito também vem. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és sereno. Aleluia, glória a Deus, né? Canções maravilhosas. Voltei lá no tempo quando me converti. Canções onde nós percebemos uma teologia, né? Muito diferente de algumas canções atuais, mas que falam da soberania de Deus, do amor de Deus. Deus seja louvado aí por essas canções tão especiais. Espero que eu tenha falado ao teu coração, como falou o meu coração poderosamente. Quero complementar aqui o anúncio que eu fiz em relação ao trabalho de ação social, não é isso? Será na próxima terça-feira, dia 21, tá bom? Então, se você quiser ajudar, apoiar, né? Ainda que você não possa ir fisicamente, sabemos que nem é recomendado para certos grupos ir pessoalmente, mas se você puder ajudar esse trabalho, né? Doando, orando, procure a nossa irmã Maria, não é isso? Procure a nossa irmã Maria, do Eliezer, e veja aquilo que você pode doar, como você pode ajudar nesse trabalho, tá bom, queridos? Quero fazer rapidamente mais um aviso, não é isso? Já falamos da campanha de missões, já falamos desse trabalho de ação social da próxima dia 21, e quero falar aqui rapidamente sobre o retorno das nossas atividades. Nós tivemos uma reunião nessa semana passada, né? Isso porque hoje estamos começando uma nova semana, na terça-feira da semana passada, dia 14, onde havíamos ali cerca de 22 líderes presentes, e nós entendemos que, apesar dos desafios que ainda existem por conta da pandemia, precisamos voltar gradativamente, com muita prudência, às nossas atividades presenciais. Diante disso, então, nós estaremos, a partir do dia 2 de agosto, primeiro domingo de agosto, oferecendo semanalmente, realizando, melhor dizendo, semanalmente, um culto presencial, que será, durante o mês de agosto, aos domingos pela manhã. Então, durante o mês de agosto, nós teremos sempre pela manhã cultos presenciais na igreja, não é isso? Para que nós possamos avaliar com calma, né? A retomada plena das atividades, mas ao mesmo tempo voltar aos poucos a nos reunir com todo cuidado. Nós já temos um protocolo preparado, que foi passado para a igreja e para os líderes, né? Estamos preparando tudo aquilo que foi ajustado em relação ao protocolo, não é isso? Estamos preparando estações de cuidado dentro da igreja, né? O que são estações de cuidado? Locais onde teremos ali reservatório de álcool em gel, álcool líquido. Estamos preparando a compra de termômetros para no momento de entrada da igreja, nós termos ali esse controle de temperatura. Estamos comprando também máscaras, né? Porque no ambiente da igreja será obrigatório o uso de máscara, tá bom? Não do templo, da igreja, do portão para dentro, todo mundo de máscara. Estamos providenciando talvez a instalação de uma pia na entrada da igreja. Estamos providenciando o isolamento, a separação, distanciamento dos bancos para que atenda às recomendações sanitárias. Estamos fazendo tudo aquilo que é necessário, né, nesse momento para a retomada gradativa dos cultos com muita prudência, tá bom, irmãos? Então, a partir do dia 2 de agosto, nós estaremos voltando. Nós calculamos ali que no templo hoje nós temos condições de receber entre 80 e 100 pessoas, né? Mas estamos ajustando ali as coisas para que nós possamos voltar no dia 2, ainda que de uma forma gradativa, né? Lenta, mas observando. Novamente, recomendamos aos grupos de risco, não é isso? As pessoas que têm doença autoimune, estão em tratamento com doenças como o câncer, doenças respiratórias, né? As crianças até 12 anos, os idosos, né? Recomendamos que esse grupo, né? Neste primeiro momento ainda não vá, tá bom? Evidentemente que nós não teremos condições, nem a nossa intenção, proibir ninguém de entrar na igreja. Cada um sabe da sua responsabilidade, mas nós recomendamos prudência ainda nesse primeiro momento, tá bom? A esses grupos de risco, não é isso? Mas nós estaremos fazendo a nossa parte, que é o quê? Oferecer o máximo de segurança para que quando os irmãos voltarem gradativamente aos cultos, possam se sentir ali seguros, né, no templo, seguros no ambiente da igreja. A igreja está investindo, né? Estamos vendo também algumas coisas relacionadas ao nosso culto online, que continuará acontecendo em paralelo, não é isso?
estará acontecendo presencial domingo pela manhã e também será transmitido pela internet, como temos feito hoje. E é importante salientar que voltaremos a ter os encontros presenciais aos domingos pela manhã e também online, tá? Mas o culto da noite, domingo à noite, e o culto de quarta-feira continuará sendo 100% online, tá? Pelo menos nesse mês de agosto, tá? Então, só para reforçar bem essa questão, né? Domingos pela manhã, estaremos oferecendo culto presencial e online ao mesmo tempo. Domingo à noite, culto 100% online. Quarta-feira, culto 100% online, tá? Por quê? Repito, porque é momento ainda de prudência, né? Precisamos, ainda com prudência, voltar aos pouquinhos, mas nós entendemos também que há uma necessidade, né? Há um anseio dos nossos corações de estarmos na casa do Senhor. Faremos isso com toda a segurança, então, tendo aí os domingos pela manhã do mês de agosto para esse regresso aí com calma, com cautela, e assim nós vamos avaliando. Como será setembro? Não sei. Estamos pensando em agosto e assim nós vamos gradativamente avançando para a honra e glória do Senhor, tá bom? Estaremos produzindo aí alguns vídeos pequenos, alguns materiais de divulgação para compartilhar no Facebook, nos grupos da igreja, mas você já pode aí anotar aí essas informações. Repetindo, a partir do dia 2 de agosto, culto presencial aos domingos pela manhã, tá bom? Culto 100% online no domingo à noite e 100% online às quartas-feiras. Quero te convidar a, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, texto que tem sido a nossa série de mensagens desse mês de junho, julho e talvez agosto, pelo menos, vamos ver, né? Tenho recebido um bom retorno dessas mensagens, então Deus tem colocado no meu coração de talvez avançar para mais alguns heróis da fé aí, mas vamos ver. Hebreus 11, de 30 a 31. Abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos assistir aquele nosso vídeo, né, da chamada da nossa série de mensagens, onde nós estaremos vendo ali cada personagem que nós já vimos, cada referência da sua fé. Quero te convidar a mais uma mensagem da série A Fé que Você Precisa Ter. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sempre
Amém. Hebreus capítulo 11, então, 30 a 31, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Tema da nossa mensagem de hoje, vocês já viram ali no vídeo, né? Raabe vivendo uma fé corajosa. Vamos orar. A Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Te pedimos que ela possa encontrar um lugar, ó Deus, especial em nossas vidas e corações nesta manhã. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos à 8ª mensagem da nossa série, A Fé que Você Precisa Ter. Já falamos sobre alguns personagens importantes da Bíblia e sobre a sua demonstração de fé. Já falamos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés. E hoje chegamos então a mais uma personagem. Essa série, de fato, ela se torna relevante diante do momento que nós estamos vivendo, onde o exercício da fé, de fato, tem sido um grande desafio para nós. Como eu já disse aqui, tenho dito sempre na abertura dessas mensagens, porque eu acho que é isso que tem que ficar gravado em nosso coração. A fé, na verdade, é uma resposta diante das circunstâncias. A maneira como nós respondemos às circunstâncias, isso é o símbolo da nossa fé. E quem tem fé, como nós temos dito aqui também, mesmo diante de desafios, os personagens mostram para nós, não recua, mas avança. Quem tem fé, mesmo que tenha medo, busca se apoiar na coragem. Quem tem fé, ainda que se sinta enfraquecido, busca a força da onde não se vê. Esse é o poder da fé. E por isso que Hebreus 11 é um capítulo tão especial da Bíblia que nos motiva a olhar para a galeria dos heróis da fé. E como diria Eugene Peterson, homens e mulheres que deram a sua resposta com fé de uma forma tão especial e singular que Deus os distinguiu de outros e os elevaram acima da multidão. A fé, então, ela pode ser colocada em prática de diversas formas e maneiras. Temos falado sobre isso, não é isso? A fé, ela pode ser revelada de diversas maneiras, que cada personagem bíblico tem nos mostrado exatamente uma maneira como nós podemos revelar a nossa fé. Seja através da nossa fidelidade, seja através da nossa transformação, seja através da nossa intimidade com Deus, como Enoque, seja através das nossas visões, como Jacó. Ou seja, a fé, ela pode ser demonstrada de diversas maneiras, e foi isso que nós temos visto até o momento. E nós chegamos então hoje à nossa 8ª mensagem, a nossa 8ª personagem, Raabe, a primeira mulher, né, da nossa série aqui. Na verdade, na Galeria da Fé, nós só temos nominalmente Raabe, mencionada como mulher, e as mulheres que presenciaram a ressurreição de Jesus, né? E essa mulher entra aqui na Galeria da Fé de uma forma muito especial, não é isso? E quem foi essa mulher, né? Você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 2, vai deixar aberto lá, porque nós estaremos fazendo um paralelo, né, desse texto com o texto de Josué. Josué, capítulo 2. Deixa aberta lá sua Bíblia, porque muitas coisas a respeito dessa mulher estão registradas lá nesse texto, tá? Deixa aberta a sua Bíblia lá, porque nós estaremos fazendo esse paralelismo. Quem foi essa mulher? Quem foi Raabe? Raabe, então, foi uma meretriz, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra, né? Uma mulher, uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, e quando o povo de Israel, depois de 40 anos perambulando pelo deserto, né, se aproxima da entrada da terra prometida, e Josué, então, diante da cidade de Jericó, começa a se preparar para invadir aquela cidade. O texto fala, então, a respeito dessa personagem que surge. Ela era uma mulher, uma meretriz, uma prostituta que morava na cidade de Jericó, nesse período, quando Israel estava se preparando para invadir, né, a cidade de Jericó, invadir as cidades, né, de Canaã. E é interessante que Raabe é uma personagem muito lembrada em vários sermões devido à sua curiosa história, né? Nós vemos que a sua história está registrada no capítulo 2 de Josué e no capítulo 6 também de Josué fala a respeito dessa mulher. E algumas referências também no Novo Testamento, posteriormente, que falam a respeito dessa mulher. Alguns questionam, né, se ela de fato foi uma prostituta. Porque, de fato,
a expressão hebraica que é apresentada lá em Josué 2 é uma expressão que gera uma certa dúvida, né? Quando diz que ela era mulher, a casa de uma mulher prostituta, mas que também poderia significar a casa de uma mulher que recebia homens, ou seja, uma hospedaria, né? Que seria equivalente a isso num termo daquela região. Mas quando nós olhamos outras citações, principalmente do Novo Testamento, de fato, a palavra se confirma, né? Tiago, por exemplo, ao falar de Raabe, usa a expressão grega, né, pornê, que significa prostituta de fato. Ou seja, de fato ela era uma prostituta, né? E os irmãos vão entender no final dessa mensagem por que às vezes há esse questionamento se de fato ela era uma prostituta. Mas de fato a Bíblia mostra que ela era uma meretriz, ela era realmente uma prostituta. E aquela mulher, então, ela tem um papel muito importante na história de Israel, né? Porque ela, naquele contexto da invasão da cidade de Jericó, ela acolhe os espias enviados por Josué na sua casa, né? Os protege. E a partir dali, então, é aberto o caminho, é dada toda a diretriz ao povo de Israel em relação àquela cidade, para que eles pudessem conquistar a cidade de Jericó. O autor aos Hebreus destaca exatamente isso como elemento assim mais importante da fé dessa mulher. Uma fé corajosa. Lá no verso 31 de Hebreus 11, o que o texto fala? Exatamente isso. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então ele destaca a coragem dessa mulher. A coragem dessa mulher, através da fé, fez com que não só sua vida fosse poupada, fez não só que a sua história fosse modificada, mas fez com que toda a história da sua família pudesse também ser modificada e alterada, reescrita a partir daquele momento. E quando nós olhamos então para a fé corajosa de Raabe, quais são os elementos que nós podemos destacar dessa fé corajosa? O que uma fé corajosa também nos desafia a fazer quando nós olhamos para a vida dessa mulher? E aí, por isso que eu te convido a abrir lá em Josué 2, porque lá estão os elementos, né, da fé corajosa dessa mulher que nos motiva a também buscar, né, colocar em prática alguns pontos importantes que Raabe coloca ali, como elemento representativo da sua fé corajosa naquele momento de desafio da sua vida, da sua família, da cidade em que ela morava. Primeira coisa que então eu destaco está em Josué 2, de 1 a 7. O texto fala assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, havia levado os homens para o terraço e os tinham escondido sob os talos de linho que havia arrumado por lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. A primeira coisa, então, que eu destaco aqui, irmãos, da fé corajosa dessa mulher, é que a fé corajosa de Raabe lhe fez obedecer a Deus ao invés dos homens. Ela preferiu obedecer a Deus, ainda que não conhecesse muito bem o Deus de Israel, mas ela preferiu obedecer a Deus, ao invés de obedecer os homens. Jericó era uma cidade estratégica no plano de Josué para conquistar a terra de Canaã, não é isso? E depois de tomar Jericó, ele poderia então atravessar aquele território e poderia então avançar para conquistar as cidades que estavam ao sul e depois as cidades que estavam ao norte. 40 anos antes, Moisés havia enviado o quê? 2 espias àquela terra, não é isso? Nós conhecemos a história e somente 2 deles apresentaram um relatório favorável, porque quando nós olhamos lá o relatório de Números 13, o texto fala que as cidades ali de Canaã
a qual estava incluída a cidade de Jericó, eram cidades fortificadas, eram cidades onde haviam gigantes, onde haviam pessoas muito fortes, era um povo poderoso. E Josué era um daqueles espiões que haviam estado a primeira vez, 40 anos atrás, ali naquele território, observando, né, o que eles deveriam fazer para conquistar a terra. E agora, Josué, mais uma vez, envia, não 12, mas 2 espiões apenas, para que de uma forma estratégica pudessem colher informações a respeito da cidade de Jericó. Ele queria descobrir como os habitantes daquela terra estavam reagindo, né, com a chegada do povo de Israel. O texto que nós lemos mostra exatamente que havia uma apreensão. O próprio rei sabia que o povo de Israel estava vindo na direção deles, né, e por isso essa preocupação. Mas o texto diz que aqueles espiões então entraram na casa dessa mulher, né, que ficava em cima dos muros da cidade de Jericó, e ali ficaram. Raabe, então, irmãos, colocou a sua vida em perigo. Raabe, então, ao receber aqueles homens inimigos, né, do rei de Jericó, inimigos daquele povo, e quando ela esconde aqueles homens na sua casa, e quando depois ela fala que aqueles homens foram embora, quando na verdade ainda estavam, mostra então a coragem daquela mulher, né, que ainda que não tivesse um conhecimento muito profundo a respeito do Deus de Israel, ela preferiu obedecer, né, a esse Deus, mesmo desconhecido de uma forma profunda por ela, ou ao invés de obedecer, né, às ordens do rei. Alguém disse certa vez que é impossível ocultar a fé por muito tempo, né? Uma vez que aqueles 2 homens representavam o povo de Deus, ela não teve medo de ajudá-los. Se o rei tivesse descoberto, né, aquilo que Raabe havia feito, certamente ela teria sido morta. Certamente ela teria sido sofrido a pena cabal ali juntamente com toda a sua família como uma traidora do seu povo. Então ela coloca a sua vida em risco, e esse é um ato de fé ressaltado, né, aqui pelo autor aos Hebreus, que consta no texto. E quando nós trazemos para a nossa realidade, nós podemos tirar exatamente essa primeira lição. Quando nós contextualizamos essa realidade, nós percebemos que a fé corajosa de Raabe, que fica para nós também, nos desafia a colocar sempre em primeiro lugar a nossa obediência a Deus acima da obediência aos homens. A nossa relação com Deus, os princípios da nossa vida, né, precisam estar sempre colocando a nossa relação com Deus em primeiro lugar, e depois a relação que envolve a nossa relação com os homens. Raabe poderia ter sofrido uma pena cabal, né? Mas ela preferiu obedecer às ordens, preferiu obedecer aquele momento, né, de acolher os espias na sua casa, obedecer ao Deus de Israel, ainda que fosse um pouco desconhecido para ela, do que obedecer às ordens do rei de Jericó. E quando nós olhamos a Bíblia, isso de fato é uma realidade que a Bíblia nos apresenta em outros episódios. Me lembro, por exemplo, das parteiras do Egito, se lembra? Quando lá em Êxodo capítulo 1, né, as parteiras do Egito recebem uma ordem do rei do Egito, que é matar todos os meninos. E aquelas mulheres não obedecem àquela ordem absurda do rei do Egito. Depois, os apóstolos diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 5, também são questionados a respeito de pregarem sobre o nome de Jesus. Mas Pedro fala lá em Atos 5:29 o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Claro que nós não estamos defendendo aqui a mentira, né? Até porque a mentira, ela é proibida por Deus, a mentira, ela é condenada por Deus. Mas quando nós entendemos o cenário em que estavam vivendo, né? Raabe, as parteiras do Egito, os apóstolos, temos que entender que era um cenário de guerra, que aqueles homens precisavam então se posicionar diante de Deus e se posicionar diante das autoridades. E eles estavam colocando em prática aquilo que os teólogos chamam de desobediência civil. O que é desobediência civil, né? Ou seja, em certas situações, precisamos pesar aquilo que é a orientação, a ordem de Deus, e aquilo que é a orientação e a ordem dos homens. Por exemplo, a Bíblia condena a morte, né? Você matar alguém, mas numa situação de guerra, como é que isso funciona? Diante de pessoas indefesas, como é que isso funciona? Ou seja, a fé corajosa precisa passar por esse crivo, e a Bíblia mostra muitos exemplos a respeito disso. O Warren Wiersbe, um grande comentarista
da palavra de Deus fala a respeito dessa questão que envolve a desobediência civil. Ele diz: a desobediência civil, ou seja, a recusa em obedecer uma lei perversa, tendo em vista o bem comum. Texto da Escritura como Mateus 20, Romanos 13, 1 Pedro 2, admoesta os cristãos a obedecer às autoridades humanas. Contudo, Romanos 13, 5 nos lembra que essa obediência não deve ofender a nossa consciência, quando as leis de Deus são contrárias às leis dos homens. Vemos um exemplo disso não apenas no caso das parteiras, não só no caso de Raabe, mas, por exemplo, no caso de Daniel e seus amigos e dos apóstolos, né, no Novo Testamento. O primeiro desafio, então, que nós podemos destacar aqui é que para viver uma fé corajosa, precisamos ter a convicção da nossa fidelidade a Deus. Ou seja, colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É mais importante obedecer à vontade de Deus do que obedecer à vontade dos homens. E aí, quando nós falamos de fé e falamos de obedecer à vontade de Deus, o que você tem que colocar em primeiro lugar? Será que você tem que colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, obedecer às ordens de Deus? Ou será que você tem se dobrado, né, diante da sua vontade? Ou às vezes da vontade de algumas pessoas ou dos homens que estão, né, às vezes diante de nós? Será que nós temos vivido uma vida onde a prioridade é obedecer a Deus e os seus mandamentos? A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 6,33 o quê? O pastor falou aqui, né, no momento missionário: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. A fé corajosa de Raabe, então, rompe a barreira do medo, né? Rompe a barreira de tudo aquilo que ela poderia sofrer diante daquela situação, mas ela prefere, de uma forma corajosa, obedecer ao Deus de Israel, ao invés de obedecer ao rei de Jericó. A fé corajosa, então, nos desafia exatamente a agir dessa forma, em primeiro lugar, a obedecer a Deus, ao invés de obedecer à vontade do homem, que inclui até mesmo a nossa própria vontade. Outra coisa que nós podemos destacar aqui a respeito dessa mulher está entre os versos 8 e 11 do capítulo 2 de Josué. Quando diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao telhado e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Oque, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Interessante, um outro aspecto, então, impressionante da fé de Raabe é que a fé corajosa de Raabe lhe deu visão espiritual para testemunhar a respeito dos planos de Deus. A fé corajosa de Raabe lhe deu visão espiritual para compreender o Deus de Israel e testemunhar a respeito dos seus planos. É interessante o conhecimento que ela tinha a respeito do Deus de Israel. Evidentemente que não era um conhecimento pleno, mas ela sabia de algumas coisas da história do povo de Israel. Ela sabia que o povo de Israel havia sido libertado, né, por Javé do Egito. Ela sabia que o Deus de Israel havia aberto o Mar Vermelho. Mas tem uma coisa importante aqui, irmãos, que nós precisamos destacar, né? Tudo isso, a libertação do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, havia acontecido 40 anos antes desse momento aqui. Talvez Raabe nem fosse nascida, né? Provavelmente ela era uma jovem aqui nesse momento. Mas ela tinha um conhecimento, ainda que ralo, mas ela tinha um pequeno conhecimento do Deus verdadeiro, né? E ela sabia que esse Deus de Israel, que havia feito feitos tão grandiosos e maravilhosos na história e na vida daquele povo, poderia também estar ali para fazer algo diferente na sua vida e na sua história. A sua visão espiritual a respeito de Deus e dos planos de Deus para a sua vida se abriu, então, diante da sua fé corajosa. E ela, então, relata 3 grandes verdades a respeito do Deus de Israel nesse trecho que nós lemos. Ela
Lá no verso 9, ela fala sobre o poder desse Deus de Israel sobre os povos de toda a terra. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Ela fala a respeito do poder desse Deus de Israel sobre as forças da natureza. Verso 10, parte A. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Ela também tinha um conhecimento a respeito do poder desse Deus sobre exércitos mais fortes do que o povo de Israel. Verso 10, parte B. E que vocês fizeram ao leste do Jordão, com Seom e Oque, os dois reis amorreus que aniquilaram. Raabe então demonstrou que, mais que fé, ela mostrou uma fé realmente corajosa. Ela foi muito mais corajosa, por exemplo, do que aqueles 10 espias que há 40 anos atrás foram a Canaã para observar a terra. A sua fé, então, não se baseava apenas em sentimentos, mas se baseava em fatos. Ela ouviu falar dos grandes milagres que Deus havia realizado e ela, então, diante daquele momento, ela coloca, então, a sua espantosa declaração de fé. Lá no verso 11, ela diz o quê? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. É uma confissão de fé e tanto, irmãos, vindo dos lábios de uma mulher cuja vida havia sido cativa, da idolatria pagã durante toda a sua trajetória. Raabe, então, creu no único Deus. Ela deixou de lado o panteão dos deuses de Canaã, que habitavam em templos pagãos da sua cidade, e creu num Deus pessoal, o vosso Deus, que agiria em favor daqueles que confiassem nele. Creu que ele era o Deus de Israel que daria terra a seu povo. Creu no Deus que não se limitava não só com uma nação ou terra, mas que era o Deus que tinha poder para controlar, estava acima dos céus e embaixo da terra. Raabe creu num Deus grande e impressionante. A fé corajosa, então, de Raabe nos mostra que quando nós vivemos essa fé corajosa, a nossa visão espiritual ela é ampliada a respeito da pessoa de Deus e dos planos de Deus para as nossas vidas. Foi assim que Raabe, então, pôde compreender que tudo o que estava passando e o seu testemunho de fé, e por isso Deus a honrou, não é isso? O nosso testemunho de fé é algo muito importante. Quando nós pensamos numa fé corajosa, que declara com os lábios, como aquela mulher declarou, o Deus a quem servimos e aquilo que ele tem feito por cada um de nós. Raabe deixa então mais uma lição dessa fé corajosa, não é isso? Será que nós temos tido coragem também para fazer como aquela mulher de professar a nossa fé em meio aos nossos parentes, junto aos nossos colegas de trabalho, junto aos nossos colegas da escola ou da faculdade? Ou será que nós temos agido, como agentes secretos de Jesus, os 007 de Jesus, que não professa a sua fé publicamente, que tem medo de revelar que serve ao Deus vivo e ao Deus de Israel? Raabe não teve medo. Raabe, diante daquela situação, buscou coragem diante do seu entendimento agora pessoal de quem era o Deus de Israel. E quais eram os planos que ele tinha para a sua vida. Irmãos, a fé corajosa ela é uma fé testemunhal. É uma fé que envolve a nossa relação com Deus e o nosso testemunho de vida na nossa trajetória. É por isso que Paulo, lá em Romanos 10, de 8 a 11, ele salienta exatamente isso. Quando ele diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê com justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Raabe, então, exemplo disso. A sua fé corajosa lhe fez observar e conhecer a Deus de uma forma muito especial. A sua visão espiritual foi ampliada. Ela conseguiu conhecer e reconhecer as dimensões e o poder do Deus de Israel. E pôde também entender os planos desse Deus
para a sua vida. E por isso ela passa, então, a testemunhar dessa grandeza. A fé corajosa, então, precisa ser uma fé testemunhal que nos motiva exatamente a viver e fazer como Raabe fez. Terceira lição que nós podemos destacar no texto, ainda no capítulo 2, versos 12 a 14, quando diz assim: jurem-me pelo Senhor, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Assim nossas vidas pelas de vocês. E os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. A fé corajosa de Raabe, então, nos deixa uma terceira lição. A fé corajosa de Raabe lhe fez lutar pelos seus também. Raabe não estava apenas preocupada com seu próprio bem-estar, pois uma vez que havia experimentado a graça e a misericórdia de Deus, não é isso? Ela sentia que a responsabilidade de salvar a sua família. É mais uma lição importante, irmãos, da nossa fé corajosa, da fé corajosa que essa mulher deixa para nós. Ela passou a lutar também pelos seus. Ela passou a lutar também pela sua família. Raabe queria uma garantia, não é isso? Dos dois espias, que quando a cidade fosse tomada, eles cuidariam para que a sua família permanecessem em segurança. Os homens lhe ofereceram então a garantia de dar a sua palavra e jurar por sua vida que cumpririam, não é isso? E dessa forma tornaram-se responsáveis pela vida de Raabe e da sua família. Os espias advertiram apenas que eles não deveriam passar aquela informação adiante. Nenhum membro daquela cidade poderia saber de toda aquela situação, ou então o acordo estaria cancelado. A Bíblia demonstra em diversos momentos que a fé corajosa, ela precisa ser uma fé também que precisa ser compartilhada àqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que são da nossa casa. Não devemos nunca desistir daqueles que são nossos, não é isso? E Raabe faz exatamente esse propósito ali, esse pacto com aquelas pessoas. A Bíblia nos mostra exemplos disso, não é isso? Por exemplo, quando Jesus chamou André, o apóstolo André, para caminhar com ele, percebemos que logo depois André correu para casa e chamou seu irmão Simão para caminhar com Jesus. Quando o leproso, lá em Marcos capítulo 1, foi curado, percebemos que a primeira coisa que ele fez foi voltar para casa correndo e contar para as pessoas da sua casa aquilo que Jesus havia feito. Quando o endemoniado lá da Decápolis foi liberto, daquela legião de demônios, Marcos 5, percebemos que a primeira coisa que Jesus orienta ele, olha, volta para sua casa e conta aquilo que Jesus fez, na sua vida. Raabe segue o mesmo princípio. A nossa fé corajosa nos desafia a lutar por aqueles que estão próximos de nós. Talvez estejamos hoje cansados de lutar por um filho, cansados de lutar por uma esposa, cansados de lutar por um marido, por um irmão, por um neto. Mas eu quero dizer uma coisa que fica para nós como exemplo quando olhamos para a história dessa mulher. Não devemos nunca desistir. A fé corajosa faz com que nós estejamos sempre observando e olhando e confiando naquilo que Deus pode fazer. Até porque, irmãos, o exercício da nossa fé, ela pode abençoar, ainda que de forma indireta, todos aqueles que estão próximos de nós. A palavra de Deus mostra isso. Lá em 1 Coríntios 7, 13 e 14, Paulo fala assim, se uma mulher tem marido descrente, e se ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, um crente que serve ao Senhor, ele é um canal de bênçãos, para todos aqueles que estão à sua volta. A sua fé corajosa abençoa não só a sua vida, mas alcança também aqueles que estão próximos de você. E Raabe, então, deixa mais essa lição importante para cada um de nós. A fé corajosa daquela mulher fez com que ela lutasse não só pela sua salvação, mas lutasse também pela salvação de toda a sua família. Se você está passando por uma situação de desafio na sua casa, de desafio na sua família, se espelhe na fé de Raabe. Se espelhe na fé dessa mulher que de forma corajosa negociou ali com os espias
para que não só ela fosse salva, mas para que toda a sua família fosse salva. E não desista, né, de lutar pelos seus. Continue acreditando, continue avançando, continue entendendo que mesmo de uma forma indireta, né, a sua fé vai abençoar a vida daqueles que estão próximos de você, daqueles que fazem parte da sua família, daqueles que fazem parte da sua casa. Um crente, repito, que serve ao Senhor, é um canal de bênçãos para todos aqueles que estão à sua volta. Raabe, então, deixa para nós mais uma lição importante a respeito da sua fé corajosa. Mas em quarto e último lugar, caminhando aí para o final da nossa mensagem, versos de 18 a 21, diz assim: e quando entrarmos na terra, se você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, disse Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou, né, o cordão vermelho, algumas versões do cordão escarlate, na janela. A fé corajosa de Raabe, então, deixa para nós mais uma lição, né? Ela lhe fez acreditar na aliança feita em nome do Senhor. Aquela mulher, então, depois que despede os espias, ela faz uma aliança com aqueles homens. Ela faz um pacto com aqueles homens. É interessante que são dadas ali instruções de tudo aquilo que estaria acontecendo. Aqueles homens tinham entendimento que para conquistar a cidade de Jericó seria necessário, né, muita coisa. Seria necessário realmente muita luta e certamente seria um momento de massacre daquele povo ali diante do povo de Israel. E aqueles homens, então, fazem com Raabe uma aliança. Fazem com Raabe um pacto. E é interessante que eles escolhem, então, um objeto. Eles escolhem um objeto para ser o símbolo daquela aliança. E qual era o objeto? Um cordão, uma corda de fio escarlate, em algumas versões, uma corda vermelha. Aquela corda vermelha amarrada na janela de Raabe era o símbolo físico e material, não é isso? Daquela aliança que eles estavam fazendo naquele momento. Do pacto que eles estavam fazendo naquele momento. E é interessante isso, porque quando nós olhamos a Bíblia, Deus, em diversos momentos, usa também alguns elementos para simbolizar a sua aliança com o seu povo, né? Com Abraão, por exemplo, usou, né, o ritual da circuncisão como prova da sua aliança. Quando o povo hebreu estava se preparando para sair do Egito e o anjo da morte ia passar no Egito, o símbolo da aliança que eles usaram foi o quê? Aspergir o sangue do cordeiro, não é isso? Nas portas das suas casas. Quando Deus estabeleceu a aliança com Noé, usou o quê? Um arco-íris como sinal. Quando Jesus se despediu, né, dos seus discípulos e instituiu uma nova aliança, deixou também a celebração da ceia do Senhor como símbolo dessa aliança. Alguns exemplos daquilo que nós podemos destacar como exemplos de alianças na Bíblia simbolizadas através de alguns objetos. No caso de Raabe, a aliança que eles fizeram ali foi pendurar aquele cordão, né, vermelho, aquele cordão de fio escarlate na janela da sua casa, né, para que as pessoas pudessem identificar ali aquele lugar como local de segurança. E é interessante isso, né? Como até a cor daquele cordão traz para nós uma menção direta, né? Isso, daquilo que Deus faria mais à frente através do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, como havia já feito, né? Através do sangue nos umbrais da porta dos egípcios. Ou seja, o cordão escarlate, aquele cordão vermelho, era o símbolo de que aquela casa estava protegida pelo Senhor. E quando os espias olhassem, então, aquela casa com aquele cordão de escarlate pendurado naquela janela, sabia que ali, naquela residência, havia uma família que tinha uma aliança com o Deus de Israel. E aquela família, então, seria poupada. Evidentemente que Raabe, mais uma vez,
ao pendurar aquele cordão, precisou novamente, né, revelar a sua coragem, né? Porque aquele cordão pendurado na janela poderia chamar a atenção do povo que estivesse ali naquele lugar, das pessoas que estivessem ali em Jericó, né? Mas ela, de uma forma corajosa, pendura então aquele cordão de fio escarlate, aquele cordão vermelho na sua janela, simbolizando então a aliança que ela tinha com Deus de Israel, né? E sinalizando então aos espias que quando eles voltassem àquele lugar então estava separado ali, havia uma aliança daquele povo, daquela casa com Deus de Israel. Irmãos, a fé corajosa então, ela é uma fé que se arrisca para viver a aliança feita em nome do Senhor. Aquela mulher se arriscou para colocar em prática aquela aliança que havia feito, mas a sua fé corajosa fez entender que era necessário fazer aquela aliança com os espias, fazer aliança com Deus de Israel, fazer o pacto com Deus de Israel, para poder então sobreviver a tudo aquilo que eles haveriam de enfrentar no futuro. Caminhando então para a nossa conclusão, eu percebo que a fé corajosa de Raabe a levou a um lugar muito especial, né? Lá no capítulo 6, abra lá, capítulo 6, versos de 22 a 25, o texto fala assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje, né? Diz o autor lá do livro de Josué. Ou seja, quando Deus de fato enviou Josué e o exército para destruir ali Jericó, o texto confirma que tudo aquilo que de uma forma corajosa foi feito por ela realmente valeu a pena. A sua família foi salva, né? E seus parentes, os seus bens foram salvos, né? A sua vida foi salva. E ela então passou a um nível especial, passou para um lugar especial na história então do povo de Israel. Raabe, que era uma prostituta pagã, agora se tornou uma mulher que vivia com o povo da aliança do Senhor. Uma mulher que vivia com o povo de Deus. Irmãos, e ainda tem mais. Quando nós olhamos dos textos do Novo Testamento, vemos que Deus mudou completamente a sorte daquela mulher. E ela ainda é mencionada, né, com destaque na Bíblia por 2 motivos. Primeiro, Tiago 2, de 24 a 26, quando diz assim: vejam, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ela então se tornou o quê? Um exemplo de uma fé corajosa, que concilia fé intelectual com fé prática. E uma outra coisa especial, né, que colocou aquela mulher ainda no lugar, na posição de destaque na Bíblia. Mateus 1, 5, abra lá. Diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé. E assim por diante. Aquela mulher passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela faz parte da história de Jesus. Ela faz parte dos antepassados de Jesus, né? Ela foi mãe de Boaz. Ela foi mãe de um personagem importante da Bíblia e passa a fazer parte, então, da genealogia do Messias. Irmãos, que exemplo de fé corajosa. Uma fé corajosa que a tirou de um lugar e a colocou exatamente num outro lugar. E tudo começou, né? Porque ela acreditou. Tudo começou porque ela teve coragem, né? Para romper uma série de fatores e assim
pôde servir ao Deus de Israel e mudar a sua história, mudar a história da sua vida, mudar a história da sua família. Por isso que eu disse no início, né? Havia um questionamento se de fato ela era uma prostituta, porque ela faz parte da genealogia de Jesus. Mas o texto nos mostra que de fato ela era uma prostituta e que, na verdade, quando nós estamos diante do Senhor, né, as nossas vidas são transformadas e modificadas. Não há preconceito. Há caminho aberto para transformação, para novidade de vida na presença do Senhor. Irmãos, que nós tenhamos uma fé corajosa como a fé de Raabe. Uma fé corajosa para nós colocarmos a nossa obediência a Deus acima da nossa obediência aos homens. Uma fé corajosa que amplia nossa visão a respeito da pessoa de Deus e nos leva a testemunhar dessa pessoa. Uma fé corajosa que faz com que nós tenhamos forças para lutar por aqueles que são nossos, por aqueles que estão próximos de nós. Uma fé corajosa que nos leve a acreditar na aliança que temos feito com Deus e que tudo isso, em suma, possa nos levar, né, para um outro nível, possa nos levar para uma outra realidade, possa nos colocar também num lugar especial na história das pessoas que estão à nossa volta, na história do reino de Deus. E que para tanto Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos motive a ter e a viver uma fé tão corajosa como aquela mulher teve. Eu quero orar por você, quero orar por cada um de nós nessa hora, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, né? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, oportunidade de estudarmos mais essa personagem bíblica fabulosa que deixa lições tão valiosas para as nossas vidas. Muito obrigado porque Raabe deixa para nós um modelo de fé corajosa, Pai querido. Uma fé corajosa que busca obedecer a Ti acima de todas as coisas. Uma fé corajosa, Deus querido, que levou a Deus a buscar conhecer mais do Senhor, não só da pessoa de Deus, mas dos planos de Deus para a vida dela. Uma fé corajosa que deu forças para ela lutar não só por ela, mas pela sua família. Uma fé corajosa que fez com que ela pudesse acreditar na aliança que foi feita ali com o Senhor. E, ó Deus, diante daquele fio de escarlate, daquela corda vermelha, simbolizando ali, ó Deus, a aliança dela com aqueles espias e com o Senhor, pôde marcar a sua vida e a sua casa e demonstrar que naquele lugar havia uma família, um povo, pessoas separadas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar também em nossas vidas demonstrações de fé relacionadas à coragem, como aquela mulher teve. Uma fé corajosa, uma fé que de fato faz diferença, uma fé que também nos leve para um outro nível, que nós não possamos nos sentir menosprezados talvez por aquilo que nós entendemos ser. Aquela mulher tinha todas as barreiras para não estar aqui na galeria da fé. Era mulher, preconceito, que sofria já o preconceito por essa razão na sociedade do seu tempo, era uma prostituta, era uma mulher pagã, mas percebemos que o Senhor mudou a história daquela mulher e a colocou num outro lugar, num lugar especial, chegando a ponto de fazer parte da genealogia do Messias. Mas tudo isso, Deus, só foi possível por conta da sua fé corajosa, quando ela precisou dar a resposta necessária naquele momento da sua história. Que assim seja também em nossas vidas, que possamos buscar desenvolver uma fé corajosa, uma fé que seja para o engrandecimento do Teu nome e do Teu reino, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, e eu espero, ó Senhor, que essa palavra tenha encontrado corações férteis, e tudo aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não pude revelar, ou aquilo que eu não pude demonstrar com mais clareza, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, mentes e corações espirituais nessa hora. Assim eu oro então no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Se você foi abençoado essa manhã, não é isso? Aquele coraçãozinho, aquele like.
e que, de fato, a fé corajosa de Raabe possa nos inspirar nesse dia. Quero te convidar para estar à noite, não é isso? Em mais uma mensagem da nossa série, onde nós estaremos falando sobre uma fé vencedora, a fé de Gideão. Vem estar conosco a partir das 7 horas, das 19 horas. Tem um domingo de bênçãos e de paz, e que a fé que precisamos ter, de fato, possa nos levar cada vez mais para perto do Senhor. Fique agora com a última canção dessa manhã. Não saia desse culto sem adorar ao Senhor com essa última canção, porque essa poderia ser uma canção que Raabe poderia cantar, quando ela diz que crê no Senhor. Eu creio em ti, né? Mesmo que a despeito, mesmo que aos nossos olhos todas as realidades pareçam ou estão contrárias diante de nós, mas que nós possamos confiar no poder e crer que Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Eu creio em ti. Vamos cantar então, encerrando esse culto, uma canção que Raabe poderia ter cantado, mas que nós que estamos aqui hoje, de fato, possamos cantar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos, tenha um bom domingo, até 19 horas, se assim Deus permitir, e que para a honra e glória do Senhor possamos ter mais um culto abençoado em nome de Jesus. Até mais tarde, assim Deus permitindo. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade